Um terremoto pode acontecer em qualquer minuto e ceifar milhares de vidas. E aí pessoal, veremos o filme de ficção e desastres naturais. E agora, vamos para mais um recap! No Vale de San Fernando, 16 quilômetros ao norte de Los Angeles, vemos a jovem Natalie dirigindo sozinha. De repente, a encosta da montanha desmorona sobre o carro dela e a empurra para o penhasco, fazendo-a cair. Ela sobrevive à queda, mas o carro fica a um fio de despencar mais ainda. Bombeiros, um deles chamado Jobs e o outro Marcos. Ela também apresenta o melhor deles, o líder, o bombeiro Ray, com mais de 600 resgates realizados. Eles chegam no penhasco para socorrer a jovem Natalie, que está em perigo com seu carro e está prestes a cair. Ray toma medidas de segurança e orienta para a proximidade da aeronave. Seus auxiliares iniciam o resgate e descem para buscar Natalie. Jobs prende um cabo no carro, mas o mesmo desliza e o deixa preso, fazendo com que Ray continue o resgate. Ele rapidamente agarra Natalie e manda soltar o cabo do carro, assim livrando Jobs e salvando todos. No Instituto de Tecnologia da Califórnia, o professor Lawrence fala sobre os terremotos. Um deles aconteceu no Japão e conseguiu afastar uma ilha pouco mais de 2 metros de sua posição original. Ele conta que o maior já registrado foi um tremor de magnitude 9.5 e gerou tsunamis de mais de 20 metros de altura. Nos estudos, ele descobriu que na falha de San Andreas, que se estende abaixo da Califórnia, acontece tremores a cada 150 anos, mas ele alerta que esses acontecimentos estão atrasados. A verdade é que é apenas uma questão de tempo até que ocorra um novo impacto nas placas tectônicas. No laboratório de sismologia, o pesquisador Kim mostra a Lawrence alguns dados magnéticos capturados pelos sensores que eles criaram em algumas regiões de Las Vegas e que antecederam alguns tremores. Com essa informação, eles podem prever o próximo tremor. Então Kim fala que deve ir ao local e estudar a área. De volta à sua casa, Ray liga para sua filha Blake, que vive com sua mãe, já que ambos os pais estão em um processo de divórcio. Ray passa um tempo olhando as coisas de sua filha e encontra uma lembrança de quando eles eram uma família completa e feliz. Em uma represa, os dois cientistas analisam se seus equipamentos estão sendo eficientes e, para a alegria deles, descobrem que conseguem prever os tremores. Os sensores capturaram assinaturas magnéticas altíssimas e logo acontece um grande tremor de magnitude 7 e faz as paredes da usina racharem. As pessoas ficam desesperadas e enquanto tentam sair do lugar, Kim observa tudo desmoronando. Ele vê uma menininha ali e a leva consigo, porém não consegue chegar até Lawrence. Ele lança a menininha para seus colegas enquanto ele fica preso em uma barra de ferro. E infelizmente, ainda assim desmoronando, Kim é levado pelos destroços na água, deixando seu amigo em choque e paralisado pela perda. De volta a Ray, ele é avisado sobre o acontecimento trágico e em seguida vai para a casa onde sua filha está e onde mora Emma, sua ex-esposa, com seu atual namorado Daniel. Ray se desculpa com Blake por não poder levá-la para o jogo de vôlei. Daniel diz que vai viajar para o trabalho e pode levá-la para a faculdade, então ela aceita. Eles se despedem e antes de partir, ele deixa a bicicleta de sua filha com Emma e fala que assinará os papéis que ela enviou. Ray sai decepcionado, pois ainda tem esperança de reatarem o relacionamento. Na base de bombeiros, Ray vê uma tragédia causada pelas águas da represa que varreu as cidades próximas e precisam iniciar os resgates. No jato particular de Daniel, ele conversa com Blake e mostra a ela o seu prédio que está quase pronto e será o maior e mais belo da cidade de São Francisco. Os dois chegam à empresa dele e ela aguarda na recepção. Em memória de Kim, Lawrence decide dar uma entrevista importante e apresentar o trabalho do seu amigo falecido. Imediatamente, seus amigos chamam e mostram dados que afirmam que a falha de San Andreas sofrerá grandes impactos. Lawrence analisa os mapas e, se baseando nas informações, ele prevê que a falha de San Andreas está prestes a desmoronar. Isso deixa os presentes ali em choque e Lawrence manda avisarem a todos. Na recepção do edifício de Daniel, Blake conhece um jovem chamado Ben, que está nervoso para uma entrevista de emprego. Logo chega seu irmão caçula, chamado Ollie, que o acompanha nessa jornada. Conhecendo o irmão tímido que tem,
pede o número de Blake para dar a Ben, o deixando ainda mais sem jeito e nervoso. Quando Ben é chamado para ser entrevistado, Holly fica e conversa um pouco mais com Blake. Enquanto Emma conversa com uma empresária, Ray liga para ela e se desculpa pelo comportamento desconfortável mais cedo. Ela o desculpa, mas de repente tudo treme e o prédio balança. Emma fica apavorada e diz para Ray onde está. Então ele se dirige imediatamente para ela. E no caminho vê a destruição se iniciando. No laboratório, Lawrence percebe a gravidade do terremoto e que a magnitude pode chegar entre 6 e 11 na escala Richter. O pior ainda pode acontecer, pois os dados mostram que toda a falha de San Andreas sofrerá movimento. Blake se despede de Holly e vai embora com Daniel. No estacionamento, eles se assustam com um tremor. Temendo o pior ali, o motorista acelera o carro, mas infelizmente o prédio sofre grandes danos e eles acabam batendo. O motorista é esmagado e Blake acaba ficando presa no banco do passageiro. Daniel sai do carro e diz que vai buscar ajuda. Ele vai até o segurança pedir ajuda, mas o pânico das pessoas é maior. Daniel fica desesperado e, temendo por sua vida, decide fugir do prédio e deixa Blake para trás. Ben, vendo que ele saiu sozinho, decide ir atrás de Blake no estacionamento. No helicóptero, Ray nota a cidade balançando e os prédios desmoronando. Emma tenta convencer as pessoas para irem ao terraço, mas ninguém vai com ela, pois o desespero é maior. Ela chega ao terraço, mas o prédio continua a desabar. Com isso, ela acaba caindo junto aos destroços nos andares abaixo. Mesmo com a queda, ela sobrevive e sobe para um ponto visível, para que Ray, que logo chega, a resgate. Ray lança a cesta de resgate e quando um prédio cai ao lado de onde Emma está, ela corre e consegue agarrar a cesta de resgate, antes que tudo desmorone sobre ela. Ray coloca Emma para dentro e sai dali, se desviando dos prédios desabando. A cidade, depois do tremor, ficou totalmente destruída e irreconhecível. De volta a Blake, ela liga para seu pai e conta que está em perigo e diz onde está. A ligação é interrompida, mas Ray fala para Emma que vai resgatar a filha deles. Blake está apavorada, mas Ben e seu irmão chegam ali. Eles tentam tirá-la de lá usando sua força, mas não conseguem, pois os destroços acima do carro são pesados demais. Ben pensa em algo e usa uma ferramenta hidráulica para levantar o peso. A ferramenta não é suficiente. Ben usa a inteligência e fura os pneus para que o carro baixe. E assim Blake consegue se desprender do banco e sair do carro antes que ele seja esmagado totalmente. Eles ficam aliviados e ela agradece o resgate. Nas ruas, os destroços esmagam algumas pessoas e o trio se refugia em local seguro. No laboratório, Lawrence é notificado de que o tremor foi de magnitude 9.5 e que as leituras magnéticas mostram que o pior ainda vai vir. O trio de jovens entra em uma loja de eletrônicos e busca um meio de comunicação e consegue falar com seus pais. Blake fala o que aconteceu e a atitude de Daniel em abandoná-la, e isso acaba deixando Emma furiosa com seu namorado. Ray fala que Blake precisa ir para um local elevado para que ele possa resgatá-la. Nas ruas da cidade, o covarde Daniel joga um homem na rua para poder se abrigar dos destroços que varrem a população. No helicóptero, o casal percebe que tem um problema e de repente a aeronave começa a falhar. Ray, sendo um bom piloto, consegue pousar com segurança dentro de uma loja. Eles pegam algumas roupas e saem do tumulto encontrando um carro de um ladrão. Eles pegam o carro, mas antes de saírem, um ladrão armado ameaça Ray, que se vira e consegue desarmar o homem com facilidade. O casal entra no carro e vai embora. Na rede TV Califórnia, Lawrence faz um pronunciamento ao vivo para todos que puderem ver. Ele alerta que os tremores não acabaram e que um terremoto ainda maior acontecerá, e São Francisco é o ponto central do epicentro. Na estrada, o casal conversa dentro do carro quando Emma o alerta de algo. Ray para o carro e desce, observando que há uma grande rachadura no solo, identificando como a falha de San Andreas, e isso os impede de continuar. Ray volta um pouco e pergunta a um casal de idosos que estão com problemas com o carro se há como contornarem essa falha. Mas o idoso fala que só viajando 100 km. Ray, reconhecendo o boné do senhor, pergunta sobre o local da escola de paraquedistas. Eles dão o carro como agradecimento. Lá Ray encontra um pequeno avião e com ele eles irão prosseguir.
Enquanto abastecem, Ray se desculpa por ser um dos motivos da separação deles e lamenta o dia que perdeu a sua outra filha, relembrando que ele não conseguiu salvá-la de um passeio perigoso de canoagem. Traumatizado, Ray acabou agindo de forma indiferente e se culpando pelo ocorrido. Se afastou de todos. Emma o consola e diz que ele não teve culpa. Depois de se aproximarem novamente, eles partem em busca de Blake. Na cidade de São Francisco, o trio está junto a uma multidão indo para uma rota de evacuação. No caminho, eles param em um carro de bombeiros e pegam suprimentos médicos e um rádio de comunicação. O ponto alto da cidade que eles vão está com um caminho bloqueado pela destruição e precisam mudar os planos e ir para outro local. Ben observa que as pessoas estão indo para as montanhas e que eles devem fazer o mesmo. Blake fala que o pai dela virá resgatá-los. Ollie também insiste em ir para um ponto alto e seguir o plano de Blake. Ray e Emma sobrevoam a cidade e observam muito caos e destruição no aeroporto. Por esse motivo, eles não podem pousar. Vendo um estádio de beisebol, Ray direciona o avião para que ele caia no mar, enquanto ele e Emma se preparam para saltar de paraquedas no estádio. Ray amarra Emma em si e salta para o solo. Eles pousam em segurança. No escritório de Lawrence, o grupo sente outro grande tremor, mas Lawrence fala que o pior não será ali, mas sim em São Francisco. Blake, Ben e Ollie estão indo para um local alto e ela vê o prédio de Daniel ali próximo. De repente, o tremor chega à cidade e começa a destruí-la mais ainda. E com tudo desmoronando, Ben acaba sendo ferido na perna com um pedaço de vidro. Blake fica ao lado de Ollie, enquanto os prédios caem como se fossem feitos de palha. A ponte também parte ao meio, e a cidade balança como as ondas do mar. Ray tenta orientar as pessoas onde devem se abrigar, e ajuda uma jovem a escapar da morte. Após um pouco de calmaria, Ray e Emma continuam, mas se deparam com a cidade completamente destruída, e imaginam o pior com a filha deles. E Ray decide contornar a cidade por meio de um barco. Blake ajuda a tirar o vidro da perna de Ben e coloca um curativo. De volta ao escritório de Lawrence, ele analisa os dados e descobre que o tremor foi de magnitude 9.6, o maior já registrado. A tragédia não terminou e no cais, Ray observa a água do mar recuando. Isso indica que um tsunami está chegando, então precisa sair da baía da cidade. Logo, um alerta é ecoado em toda a cidade, e ouvindo isso, o trio de jovens se apressa para chegar ao prédio. Ray, no barco, observa um monstruoso tsunami se aproximando, então sabe que sua única chance de sobreviver é ultrapassá-lo antes que a onda se quebre. O Ray acelera o barco, que está sendo inclinado quase a 90 graus. Quando um grande navio cargueiro surge na frente deles, Ray se desvia e consegue passar por muito pouco o perigo. Já de volta para Daniel, ele está passando pela ponte Golden Gate. De repente, o navio cargueiro é virado pelo tsunami e se choca com a ponte, logo a destruindo. Sem sorte, Daniel é esmagado por um container. Em seguida, vemos uma onda enorme varrendo tudo em sua frente, e até dois velhinhos, sabendo do seu fim, se abraçam antes de morrerem. As pessoas no centro da cidade também são surpreendidas pela onda, e navios sendo lançados sobre elas. Blake, Ben e Ollie sobem as escadas, mas não conseguem continuar, pois a passagem está bloqueada. Eles acabam ficando em um andar baixo, e não demora muito, eles ouvem um barulho. Olhando através do vidro, os três observam uma grande onda derrubando os prédios, e logo se choca com um deles. Como o andar é baixo, a água entra e quase os levam juntos, mas o trio se segura e consegue ficar em segurança por enquanto. Ray entra na cidade submersa e observa a destruição total, mas ainda tem esperança de encontrar sua filha viva. Blake ainda está sã, junto com Ollie e com Ben. Ollie procura por algo útil. Ben mostra admiração pelo talento de Blake saber se cuidar e cuidar de quem ela pode. Eles acabam se beijando, algo que deixa Ollie feliz, já que seu irmão pode ter encontrado uma namorada. Quando o pequeno vai buscar água, ele observa dois adultos em um barco, e quando Blake vai ver, percebe ser seus pais. Eles não conseguem chamar a atenção de Ray, que logo se afasta. De repente, uma luz verde atrai a atenção de Emma e Ray, e quando se viram,
veem sua filha bem ali perto deles. Eles demonstram muita felicidade com o reencontro, contudo, os jovens não estão a salvo ainda. Com o prédio tremendo e agora afundando alguns andares, a água entra no andar, causando pânico nos jovens. Felizmente, Ben agarra seu irmão e o leva para um lugar seguro. Ele até tenta voltar para procurar Blake, mas a água logo cobre todo o andar. Do lado de fora, Ray manda Emma esperar, pois ele vai buscar sua filha, então a beija e depois salta na água. Dentro do andar, vemos Blake que com uma lanterna procura uma saída, mas acaba não encontrando, já que a porta tem destroços e impede a saída dela. Ray consegue encontrá-la e tenta abrir a porta, mas não consegue porque ela está obstruída. Ben deixa seu irmão no andar acima e pede para que ele aguarde, pois vai procurar por Blake. Infelizmente, essa ação heróica é interrompida, pois o prédio afundou mais um pouco. Desta forma, o andar de Blake está completamente submerso e Ben não pode fazer nada para ajudá-la. Ray e sua filha tomam um último suspiro de ar antes de se despedirem, pois já não tem mais esperança e vão se afogar. Ela começa a afundar e seu pai, não aceitando perder outra filha, busca força fora do comum e empurra os destroços da passagem. Finalmente, ele pega Blake já desacordada e a leva para um andar acima. Ele encontra Ben e seu irmão e ele mesmo tenta reanimar sua filha. Enquanto isso, o prédio que está apoiando em outro prédio, o mesmo está chegando ao seu limite de sustentação e não vai demorar até que desmorone completamente. Ben pega um cano de ferro e tenta quebrar o vidro. Emma observa a situação e não quer ficar parada, então se apressa para usar o barco para quebrar o vidro e assim chegar até sua filha. Todos entram no barco e Emma acelera enquanto o edifício começa a desabar sobre eles, mas felizmente saem com vida do lugar. Após se afastarem, eles ficam atentos a Ray, que está desesperado a socorrer a filha, que está sem vida. Um momento de muita tristeza ao verem que a jovem se afogou e a visão de perderem a última filha. Ray não desiste e insiste em continuar fazendo os primeiros socorros. Felizmente, Blake respira e acorda. Em seguida, abraça seus pais, deixando Ben e seu irmão aliviados. Ray ficou imensamente feliz por ter conseguido dessa vez salvar sua filha. Por outro lado, Lawrence fica aliviado pelo fim do pesadelo do passado. Enquanto isso, as TVs do mundo divulgam toda a destruição. Horas depois, vemos Ray e sua família junto com os dois irmãos nas montanhas, onde o exército montou um acampamento de apoio à população. Eles olham com tristeza para a cidade destruída, mas também observam navios de outros países chegando para ajudar. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Esperamos que tenha gostado dessa história. Se gostou, separamos outra no final para você. Te vejo no próximo Recap!